Ô glórias, dando continuidade hoje nós vamos aprender com a palavra do nosso Deus. Deus vai abençoar e fortalecer a todos nós em nome de Jesus. Gente, nós iniciamos um ano e a gente sempre tem os projetos e os planos, né? Mas nós temos que entender que antes de nós confirmarmos qualquer projetos espirituais, ou projetos carnais, ou projetos de nossas vidas, nós temos que ver primeiramente a direção de Deus. Hoje nós vemos que todos nós, né, precisamos da ajuda de Deus, precisamos da harmonia, precisamos fortalecer a nossa fé, precisamos da intervenção divina em todos os momentos para estender as mãos e nos ajudar naquilo que realmente nós abrimos o coração e precisamos da parte de Deus. Então, neste momento, hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais com a palavra. Por quê? Veja bem, nós muitas vezes não queremos nos envolver com Deus da maneira que precisamos envolver. Gente, não adianta a gente querer fazer de Deus aquilo que a gente quer, né? Fazer de Deus aquilo que a gente acha que tem que ser. Você não presta atenção no que as pessoas estão fazendo? Veja bem, as pessoas elas acham que Deus são marionete delas, que Deus é escravo delas. Veja bem, você tem segunda-feira o culto dos empresários. Então a gente programa para Deus, segunda-feira abençoar empresário. Nós temos na terça-feira o culto não sei do que. Então a gente programa para Deus estar lá fazendo aquilo que a gente quer. A gente fala na sexta-feira o culto do descarrego. Quer dizer, eu estou obrigando e forçando a Deus estar lá na sexta-feira para descarregar o povo. Gente, abre os olhos. Abre os olhos. Deus ele cura, ele liberta, ele abençoa todos os dias. Essas coisas não provêm de Deus. Você acha que Deus está à mercê de nós? Você acha que Deus está lá para fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer e da maneira que a gente acha que tem que ser? Não. Deus está lá para fazer do jeito dele. E é nós que temos que obedecer a ele. Então é uma prepotência muito grande do ser humano. Então nós obrigamos, nós forçamos a Deus. A toda segunda-feira, Deus, o Senhor vai abençoar os empresários. Toda sexta-feira, o Senhor vai fazer o descarrego. Toda quinta-feira vai ser um milagre urgente. Toda terça-feira vai ser isso. Toda quarta-feira vai ser aquilo. E aí, eles fazem como se Deus fosse escravos dele. Quer dizer, naquele dia que eles determinaram, Deus vai estar lá e vai agir sobre aquele mover. E a Bíblia diz que não é assim. A palavra é muito clara. Fé, jejum, oração, espere casta de demônios, opera milagres, opera sinais, tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo momento. Então nós temos que ter fé, jejum, oração, a palavra, a prática, a santidade, a obediência e Deus opera. Imagina, precisamos libertar uma pessoa que está endemoniada. Marca para sexta-feira. Hoje é terça, só na sexta tem um dia. Não. Deus não age assim. Então nós não podemos achar que Deus vai fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer e da maneira que a gente quer, fugindo dos princípios e dos padrões de Deus. Então hoje nós temos que compreender o que Deus quer de nós, o que Ele espera de nós, o que Ele precisa de nós, o que Ele está direcionando para cada um de nós, as vontades de Deus. Nós traçamos planos sem a vontade de Deus, a gente toma decisões sem a vontade de Deus, a gente age em nossas vidas sem a vontade de Deus. Para pensar. A maioria dos problemas que nós temos na vida, de dificuldade, são resultados das atitudes e decisões erradas que nós tomamos. São resultados das palavras erradas que falamos, dos pensamentos, das atitudes erradas que fazemos. Quantos erros na vida nós cometemos? Erros. Por que o erro? Porque eu teve uma ação para eu errar. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que ter a direção de Deus. O que Deus quer para nós? O que Deus quer de cada um de nós? Olha o que a palavra diz em livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que a vossa vida sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto e aquilo. Então Deus, gente, Ele vem em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus, Ele vem em primeiro ponto. Como Paulo fala, já não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então a gente começa um ano e a gente fala, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou emagrecer, eu vou casar, eu vou noivar, eu vou namorar, eu vou ter um filho, amém. São projetos, são ideais, são objetivos nossos. A gente busca isso no Senhor, eu também. Eu começo o ano, eu traço os projetos, né, da igreja, da obra, mas eu procuro ver em Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer? Essa é a vontade do Senhor? Nós começamos um ano, né, de abertura de 6 igrejas. Abrimos uma no ano passado e já abrimos uma agora em janeiro. Então nós vamos abrir mais 4 igrejas ao longo deste ano aí, de 2023, para completar 6 igrejas. Mas nós oramos, nós intercedemos, nós estamos orando em Deus para Ele direcionar as cidades certas, os locais certos,
certos, aonde o povo tá, aonde o povo tá participando, aonde o povo tá ouvindo a rádio, aonde o povo tá se unindo com a gente. E aí Deus vai falar, é ali que você vai abrir mais uma igreja. Então a gente vai. Nós estamos nos programando para março, depois do carnaval, já começar a desenvolver a próxima igreja. Então tudo isso é na direção de Deus. E sim, particularmente eu também estabeleço as coisas e os objetivos para minha vida e para minha família. Mas muitos de nós esquecemos disso aqui. Ei, antes de nós dissermos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tomar essa decisão, vou tomar essa atitude, vou dar uma guinada na vida. Porque tem decisões que guiam a vida, pessoas mudam totalmente as suas vidas, as suas famílias, os seus lares. Eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de bairro, eu vou para outro país, eu vou mudar de profissão. Mas antes de nós tomarmos essas decisões, nós temos que orar em Deus. Nós temos que buscar em Deus. Nós temos que ver se essa é a vontade de Deus, porque Ele está dizendo, ei, antes de nós falarmos o que vamos fazer, o que achamos, ou o que queremos, ou o que sentimos, ou aquela ansiedade que não provém de Deus, que está no nosso coração, nos impulsionando a tomar uma decisão, antes de nós agirmos ou fazermos qualquer coisa, primeiramente nós vamos ver se é a vontade de Deus. Se Deus quiser, sim, nós vamos fazer isso e aquilo, mas se Deus não quiser, nós não vamos fazer. E se nós fizermos contra a vontade de Deus, nós vamos estar fazendo do nosso braço a nossa força. Ah, pastor Gregorucci, mas ninguém consegue fazer nada que é contra a vontade de Deus. Prevalece a vontade de Deus, gente. É assustador. Como ninguém consegue fazer nada contra a vontade de Deus? Presta atenção. Veja bem. É da vontade de Deus que alguém mate alguém? Desde o mandamento da lei, meu irmão. Não é vontade. É vontade de Deus que alguém estupre alguém? É da vontade de Deus que as pessoas vendam droga? Se viciem na droga? É da vontade de Deus uma pessoa beber cachaça e virar alcoólatra? É da vontade de Deus o marido matar a mulher matar o marido? É da vontade de Deus os filhos matarem os pais matarem os filhos? É da vontade de Deus guerras? Morrendo um monte de crianças inocentes? É da vontade de Deus? Essas coisas não. Nenhuma delas é da vontade de Deus. Então, como um homem não consegue fazer aquilo que é contra a vontade de Deus? Você tem que entender, meu irmão, que nem em todo momento a vontade de Deus com intervenção divina vai acontecer. Porque Ele dá o livre-arbítrio. Então Ele fala, essas são as minhas vontades. Esses são os meus desejos. E esses aqui não são. E aí cabe a nós. Vamos supor, não é da vontade de Deus que nós nos unimos para propagar o Evangelho? Não é da vontade de Deus que a gente ame o nosso próximo? Não é da vontade de Deus que a gente ame até o nosso inimigo? Não é da vontade de Deus que nós venhamos convencer o pecador do seu mau caminho, salvar da morte e do inferno a alma dele? Não é da vontade de Deus que nós venhamos salvar vidas para Jesus? É da vontade de Deus. Então é da vontade de Deus que nós sejamos anjos do bem? É da vontade de Deus. Mas muitos de nós ainda não tomamos a decisão. Muitos de nós ainda ficamos em cima do muro. Muitos de nós ainda ficamos, vou ou não vou, faço ou não faço. Muitos de nós, às vezes, tomamos uma decisão, unimos força 1 mês, 2 meses, depois paramos. Isso também é contra a vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que nós venhamos acolher os necessitados? Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Estava nu e me vestisse. É da vontade de Deus que a gente faça isso. E você tem feito? Não estou te julgando, gente. Você tem feito? Qual foi a última vez que você levou alimento para a igreja? Para doar para as pessoas mais carentes. Qual foi a última vez que você fez compra? Pastor, eu faço compra todo mês. Ah, você faz compra todo mês ou uma vez por ano? Todo mês. Então, quantas vezes você faz compra por ano? Se você faz todo mês, seria, vamos supor, 12 meses, 12 compras, certo? Então, se você faz compra todo mês você deve tirar parte deste alimento e levar para a obra para ajudar as pessoas mais carentes. Quantas vezes por ano você consegue comprar roupas? E quantas vezes por ano você consegue levar roupas para doar para as pessoas carentes? E muitas vezes nós nos limitamos. Por quê? Eu entendo assim, a comida tudo bem, a gente compra todo mês e a gente consegue tirar um pouco, quem pode mais dá uma cesta básica, dá muito mais e se une para fazer parte da obra de Deus. Mas nós temos que entender o seguinte também, né? A roupa não, nós somos pobres, nós somos humildes, eu sou no cimidão, se der eu uso, se não der eu não uso. Eu vou fazer aniversário dia 30 de janeiro, segunda-feira agora. Se me der presente, roupa, terno, camisa, nossa, eu vou usar, amém? Se não der eu não vou usar.
Se der pra mim comprar, eu vou comprar. Então, se nós não temos como comprar roupa toda hora pra trocar, como é que eu vou poder doar as velhas se eu não tenho condições de comprar toda hora nova? E aí a gente se limita, mas é aí que a gente erra. Por quê? Eu tenho parente, eu tenho amigo, eu tenho vizinho, eu tenho amigos do trabalho, eu tenho pessoas que estão ao meu redor. Por que eu não vou conversar com eles e falar, olha, lá onde eu congrego, a distribuição do bazar de roupa é gratuita, não é nem bazar, porque bazar já virou comércio, né? Bazar é dinheiro, bazar é loja agora, virou marca, né? Tem marcas agora, loja, comércio. Lá onde eu congrego, a distribuição de roupa é gratuita. Se você tiver roupas boas pra doar, sapato, camisa, blusas, você ajunta aí, entrega pra mim, eu levo pra igreja. Conversa com seus parentes, conversa com seus amigos, conversa com seus vizinhos, conversa com as pessoas que estão ao seu redor. Você vai ver que todos eles vão ajuntar porque as pessoas têm a bondade no coração. E elas vão dar pra você essas roupas e todo mês você vai ter roupa pra levar pra igreja. Não somente a sua, usada porque você conseguiu ser abençoado e comprou uma nova. Amém? Mas também com as pessoas que estão ao teu redor. Muitas pessoas que não precisam não ser cristãs. Pessoas que são de outras religiões, mas que a bondade tem no coração delas de ajudar. E a Bíblia diz em Tiago 4,17, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então nós tomamos decisões, nós traçamos planos, nós fazemos tudo, mas nós esquecemos de Deus. Esquecemos da direção de Deus. Esquecemos das vontades de Deus. Se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus autorizar, se Deus estiver no negócio, nós só faremos isso como faremos aquilo. Então nós não podemos ir contra a vontade de Deus. Veja bem, não é da vontade de Deus que alguém mate alguém, e o povo mata. Então quem mata está contra a vontade de Deus. Então como alguém não tem poder para ir contra a vontade de Deus? As pessoas não conhecem Deus. Gente, nós vivemos uma política. Aí te alienem Romanos 13:1. Que todo governo é Deus que põe lá, como se fosse o governo que tá aí, foi Deus que pôs lá. Abre os olhos de vocês. Hitler, perdão a expressão, Hitler foi um governo. Matou 6 milhões de judeus, abre aspas, descendência das 12 tribos de Judá, os judeus. Então foi Deus que pôs o Hitler lá? Mas em Romanos 13:1, te aliena na palavra, lê o resto da Bíblia. Romanos 13:1 diz que toda autoridade procede de Deus e nós devemos obedecer à autoridade, que todo governante, né, procede e é a vontade de Deus, mas tem que entender que tem o livre-arbítrio, existe a vontade de povo, e a vontade de povo vai contra a vontade de Deus, e Deus não obriga a vontade dele, a não ser que ele tenha uma intervenção divina sobre a raça humana. Então se nós vamos olhar Hitler, né, não gosto nem de falar do nome dessa pessoa, não dele, mas do que ele fez, Hitler. Ele foi um governo, ele foi um comandante, ele governou a Alemanha, ele comandou a Alemanha. E ele, com o pessoal dele, matou 6 milhões. Isso é o que falam. No Holocausto, 6 milhões de judeus. Sabe quem eram os judeus? As descendências das 12 tribos de Judá. Veja que ele não tinha perseguição com outro povo, eram os judeus. Ele queria perseguir os judeus. O povo das 12 tribos de Judá, da linhagem. O povo judeus. Então quer dizer que foi Hitler, Deus que levantou ele? Foi Deus que pôs ele lá? Porque se você entrar nessa que todo governo e todo líder é Deus que põe, então Hitler também foi Deus que põe. Então Deus levantou Hitler para matar 6 milhões. Abre os olhos, igreja. Abre os olhos de vocês. Não é da vontade de Deus que a gente ajude as pessoas? E você tem ajudado? Não é da vontade de Deus que a gente perdoe as pessoas? E você tem perdoado? Não é da vontade de Deus que eu e você, como homens e mulheres que servimos a Deus, andamos em santidade e você tem andado? Deus não é da vontade de Deus que nós venhamos tirar os pecados de nossas vidas e nós temos tirado? Não é da vontade de Deus que a gente não seja cúmplice das obras infrutíferas, mas nós estamos seguindo a falsos profetas em suas heresias e para o pecado porque nós temos a camaradagem, a amizade da irmandade? E se nós fizermos isso, não estamos contra a vontade de Deus? Não é da vontade de Deus que nós nos unamos, venhamos nos unir aqui todos os dias para pregar o evangelho e pregar a palavra, levar a verdade de Deus para salvar vidas, alimentar, para Deus curar, libertar e abençoar? Não é da vontade de Deus? Sim, e nós temos sido anjos do bem cumprindo a vontade de Deus. E muitas vezes a gente não só está contra a vontade de Deus, como a gente busca o conselho dos ímpios. Ah, pastor, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um negócio.
Eu vou conversar com um amigo meu, com uma amiga minha, vou tomar uma decisão. Peraí, quem é seu amigo? Quem é sua amiga? Aí ele conhece, mas ele é um ímpio, ele é um pecador. Quem é você para andar no conselho dos ímpios? Olha o que a palavra diz. Salmo 1, versículo 4 diante, né? Salmo 1, versículo 1. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem e a mulher. Se nós andarmos no conselho dos ímpios, nós seremos mal-aventurados. Porque a bem-aventurança, ela é vinculada ao homem e à mulher que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí a gente é cristão, mas a gente tá no pagode, a gente tá no forró, a gente tá no samba. A gente é cristão, mas a gente tá lá na festinha de aniversário dos parentes com bebida, cachaça, o povo enchendo a cara, usando droga. A Bíblia diz, não sente na roda dos escarnecedores. A palavra é clara, não ande no caminho dos pecadores. Não aceite o conselho dos ímpios. Então nós estamos indo contra a vontade de Deus. A gente aceita o conselho do ímpio. Se o ímpio falar é bom, você vai. Se o ímpio falar é ruim, você não vai. A Bíblia diz, não ande no conselho dos ímpios. Não peça direção para os ímpios. Não peça opinião para os ímpios. Não dê ouvido no que os ímpios falam. Peça a direção de Deus. Busque em Deus. Ouça o que Deus fala. Deixa a tua vida ser guiada pela direção que Deus está te dando. E Deus dá na palavra. Pastor, mas eu peço oração e Deus não revela nada. A palavra nos dá direção. A palavra, então a palavra aqui, ela está anulando um monte de problemas na sua vida. Um monte de brechas que vão trazer destruição para a sua vida. Primeiro, não ande no conselho dos ímpios. Segundo, não faça nada contra a vontade de Deus. Terceiro, não tome decisão nenhuma sem pôr Deus na frente. Olha o que a palavra fala para nós. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no meio dos pecadores. Tem gente que adora, tá lá no futebol, na torcida organizada, um monte de pecador falando palavrão e o povo tá lá no meio. Vai pular carnaval, tá lá no meio, o cristão tá lá no meio. E a Bíblia tá dizendo que não pode ser assim. A Bíblia tá dizendo que não. Ah, mas onde eu tô não tem problema nenhum, amém. Você tá servindo a homem, esse homem não tem um reino para te dar. E outros estão servindo a mulher, que elas não têm reino nenhum para te dar. E nem se assente na roda dos escarnecedores. O que é roda dos escarnecedores? O povo tá lá jogando e o crente tá lá no meio. É festa de parente, bebida, cachaça, é aniversário, é casamento, é festa de Natal, festa de Ano Novo, é festa de Halloween, é todo tipo de festa, é cachaça, é bebida, é música do mundo. São escarnecedores. Estão escarnecendo a carne, estão escarnecendo os desejos carnais. E nós estamos no meio para agradar parentes, amigos e vizinhos. Não é para você maltratar, mas a Bíblia diz para você não andar no meio. Adora o forró, adora o samba, adora o pagode, adora a música do mundo. Não pode ver uma rodinha com cachaça que já tá lá no meio. Fica no boteco, batendo papo com os amigos, na roda dos escarnecedores, no meio dos pecadores. Diz pra mim que vai pra torcer pra um time no meio de um monte de pecador, de escarnecedor, na roda dos escarnecedores. Aí a gente quer a bem-aventurança de Deus e Deus fala que quem é bem-aventurado, quem não faz isso. Bem-aventurado é quem não mexe com isso. Olha o que ele fala no versículo 4. Os ímpios não são assim, são porém como palha, que o vento dispersa. Por isso o perverso não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Eu vou dizer o quê? Fala Deus. Deus, ele não tem raiva dos pecadores, mas os pecados dos pecadores tira a oportunidade deles de terem qualquer coisa de Deus. Isaías 59:2. Os vossos pecados encobrem o vosso rosto a ponto de que Deus não vos ouça. João 9:31, sabemos que Deus não atende a pecadores, então Deus não tem nada contra os pecadores, ele não tem raiva dos pecadores, ele não tem ódio dos pecadores, porque se ele tivesse, ele não mandava Cristo morrer para salvar os pecadores, mas os pecados dos pecadores, Deus abomina. Deu para você entender? E os pecados dos pecadores faz com que as pessoas não tenham acesso a Deus. Às vezes você vê um convite, você que está pecando, bebendo, fumando, adulterando, você que é de outra religião, pai de santo, macumbeiro, católico, pode vir, ninguém vai pedir para você mudar de religião não, pode continuar nessa religião, vem buscar a tua bênção, mentindo para vocês, porque a Bíblia está dizendo,
que o pecador, ele não prevalece na congregação do justo. Então o pecador, ele não prevalece na igreja. Para ele prevalecer na igreja, ele tem que ir para lá, congregar, se membrar e sair do pecado. Estão te oferecendo vitória, mesmo você estando nos seus pecados. Estão te recebendo vitórias e bênçãos de Deus, estão te prometendo, mesmo você estando no pecado. Porque aquilo que vai ter dado para você como bênção, como vitória, não vem de Deus, vem de Satanás, vem das trevas. Então ele está dizendo. Às vezes as pessoas me perguntam, porque elas não têm conhecimento. Pastor, minha irmã vai casar. Devo ir lá na igreja católica? Não. Roda dos escarnecedores, dos pecadores. Ah, pastor, mas vai ter a festa, tem bebida, tem cachaça, música do mundo? Tem, né? Não vá. É roda dos escarnecedores. Ah, mas a minha irmã vai ficar chateada comigo. Quer dizer, para não chatear uma pessoa, eu vou pecar contra Deus? Eu vou negar Deus? Vou estar no meio dos escarnecedores, no meio dos pecadores, para não chatear alguém? As pessoas têm que te respeitar assim como você respeita elas. Olha, parabéns, tá aqui meu presente, Deus abençoe, fico feliz pelo casamento. Qualquer dia eu vou na tua casa visitar, mas eu não vou lá no casamento. Por quê? Fique em paz, eu não vou porque eu sirvo a Deus, sou cristã. É assim, meu irmão. A gente vai ter vergonha de dizer que é crente, que é cristão? Ah, se você me ama, não, eu também sou, Deus não tem problema, você acha que Deus é... A questão não é dar ouvido se acha ou não acha. A Bíblia está dizendo que eu não posso sentar na mesa dos escarnecedores, nem andar no meio dos pecadores. Eu tenho que me afastar dessas coisas. Ah, mas na festa você vai pelo menos, né? Também não vou na festa. Por quê? Porque não me sinto à vontade, não me sinto bem. Obrigado, Deus abençoe. Não precisa maltratar, não precisa falar que é do diabo. Não, fala não. Porque a Bíblia está dizendo. É roda dos escarnecedores, tem bebida, tem cachaça, música do mundo, tem dança, droga vai rolar lá no meio. Não digo à vontade, mas tem sempre um cheirando um pó escondido. Chega um que fumou um baseado, chega lá doidão. Azaração, pegação, cachaça, o povo bêbado, aprontando, falando um monte de coisa, que tem uns que bebem que parece que incorpora a margarida. E eu que não sou de Deus, eu que sou errado. Então qualquer decisão e atitude que nós vamos tomar tem que ser na direção de Deus. Deus, ele espera de nós, igreja, que nós venhamos nos envolver com aqueles que são justos, com aquelas que são justas. Venhamos nos envolver com homens e mulheres santas. Não é de igreja. Porque a igreja, meu irmão, infelizmente hoje, você tem que selecionar, você tem que selecionar. Uma igreja verdadeira, um líder verdadeiro, um homem de Deus verdadeiro. Então, como as pessoas falam assim, pastor, mas se é a vontade de Deus um algo e eu vou contra a vontade de Deus, não vai prevalecer. Vai acontecer. Porque acontece. Então, por que a palavra está dizendo? Porque a palavra está dizendo assim, que se você quiser tomar uma decisão que vai contra a vontade de Deus, ele não vai impedir. Você vai fazer e vai se dar mal. Agora, antes de você fizer a vontade sua, vê se é a vontade de Deus. Se não for, você não faz. E aí não vai se dar mal. Se for, a gente faz e vai se dar bem. É isso que ele está falando. Você acha que era a vontade de Deus Davi cair com Betseba, mandar matar Urias? Você acha que era a vontade de Deus Saul, como rei, praticar todo o erro dele? Você acha que era a vontade de Deus, né? O próprio Salomão cair com as mulheres concubinas? Você acha que isso era a vontade de Deus? Você acha que era a vontade de Deus o povo de Deus matar e perseguir os profetas que pregavam a verdade? Você acha que era a vontade de Deus? Você acha que essas coisas não eram, mas as pessoas fizeram. Você acha que era a vontade de Deus que o povo ficasse 40 anos no deserto, peregrinando, esperando morrer toda aquela geração? Não era a vontade de Deus, mas ficaram lá porque pecavam, blasfemavam, erravam, eram idólatras. Não criam em Deus. Porque quando Moisés demorou para descer do monte, fizeram um bezerro do ouro para adorar. Você acha que era a vontade de Deus Adão e Eva comer do mal, da árvore do fruto do bem e do mal? Não. Você acha que era a vontade de Deus destruir o ser humano no dilúvio? Também não. Essas coisas não eram a vontade de Deus. Mas aconteceram porque o povo errou, o povo pecou, o povo desobedeceu. Então as pessoas colhem o mal que não é a vontade de Deus, mas elas colhem o mal que elas plantam.
As pessoas às vezes perguntam, pastor, se Deus é tão bom, se Deus é tão amor, por que tem crianças com fome, misérias, crianças doentes? Você vê na África, no Nepal, aqueles países mais pobres, subnutridos. Por que isso acontece? Todos nós estamos colhendo o mal que nós plantamos, em gerações e gerações. Não estou dizendo as crianças, mas os filhos colhem o que o pai planta, porque faz parte da família. Se você é um pai rico, teu filho vai ser rico. Se você é um pai pobre, teu filho vai estar pobre. Se é um pai miserável, teu filho vai estar na miséria. Deu para entender? Sofre todo mundo junto. Um pai empregado, todo mundo come, tem onde dormir, tem água para tomar banho, chuveiro, tem comida na mesa, luz. Um pai desempregado, a família inteira passa necessidade. É uma linha espiritual das bases. E qual é a vontade de Deus para nós hoje, igreja? Unimos as nossas forças. Até quando vocês vão sofrer? Até quando vós sofrerei? Até quando me chamar Senhor, Senhor, e não fazer o que vos mando? Deus está chamando a nós para sermos anjos do bem. Deus está chamando a nós para nos unirmos e pregarmos o Evangelho. Essa é a vontade de Deus, Marcos 16:15. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Anunciai o reino dos céus. Ai que está próximo o reino dos céus. A palavra é clara, que quando nós nos unimos e convencemos o pecador de seu mau caminho, nós salvamos da morte a alma dele. E cobrimos multidão de pecados. Então hoje, a gente tem que aprender um pouco mais com a palavra. Porque assim, quando aquilo é a vontade de Deus intervir no mundo espiritual, nada vai contra, ele vai intervir. Mas o livre-arbítrio faz com que a gente erre totalmente e vá contra a vontade de Deus. Que nem as pessoas falam, o governo que tá aí foi Deus que pôs ele lá, vontade de Deus. Porque te alienaram? Em Romanos 13:1 em diante? Muito pelo contrário. A vontade de Deus não foi lá 60 milhões de anjos e nem 60 milhões de vezes que Deus foi lá votar para pôr o homem lá. É a vontade de Deus ou foi a vontade do povo? Aí você imagina, entra um governante, não tô dizendo do Brasil não, entra um governante, de repente ele começa a matar todo mundo, fazer guerra, destruir a própria população, pôr fogo em todo mundo. E aí foi Deus que pôs ele lá para matar todo mundo. Se Deus não tenta ninguém pro mal, não faz mal a ninguém. Porque nem precisa Deus fazer mal, porque a Bíblia diz o pecado, o salário dele é a morte. Deus não precisa fazer mal, porque o mal já está sobre a raça humana. Pecou, já vem o mal para nossas vidas. Para que Deus vai fazer mal a alguém se a raça humana já está com até o pescoço de mal em suas vidas, porque praticam o pecado? Abre os olhos. Tem governos que escravizam a sua população, o seu povo. Veja a China. Fala alguma coisa lá contra o governo que manda matar você na praça pública lá. Some da noite pro dia. Veja aquela Coreia do Norte, né? Do do como é que ele chama lá da Coreia do Norte? Kim Jong-un lá, tudo igual. Kim Jong-un. Veja lá. Faz alguma coisa errada lá pra você ver. Então foi Deus que colocou esses homens para fazer o seu povo passar miséria, passar fome. Esses homens viver vidas de bilhões, de milhões, iates, vinhos, comidas, queijos caros, comidas caras, e o povo na miséria morrendo de fome? Foi Deus que pôs eles lá? Ou foi o próprio povo que o elegeu? Será que o que você está passando, eu estou passando, o mundo está passando é a vontade de Deus? Ou é nós que estamos indo contra a vontade de Deus, desobedecendo Ele e colhendo o fruto da desobediência?